A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estou aqui. Meu nome é Vivian. Esse é o canal 10 Minutos com Jesus e eu vim hoje continuar aquela playlist sobre os pecados abomináveis. E hoje eu vim trazer novos pecados que não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, na nossa nova aliança, eles são abomináveis sim para o Senhor. E o que significa dizer que esses pecados são abomináveis? Significa dizer que eles estão em um nível de castigo mais alto do que os outros pecados. Tem alguma coisa de diferença nisso aí? Se vai para o inferno, se não vai, um pecado menor, um pecado maior? Bom, em relação a o castigo eterno, todo pecado leva para o inferno. Mas, em relação ao nível de castigo que você sofrerá, tanto aqui na terra como depois, se você não se arrepender, é claro, significa dizer que o castigo terreno também será maior do que qualquer outro pecado que não está em condição de abominável. Então, na lista de hoje, eu vou falar sobre negócios e ou transações injustas, enganosas e ou ilícitas. Vou falar sobre o homem perverso, o homem sanguinário e fraudulento, e por último, a oferta defeituosa ou fruto de pecado. Então, começando pelas negociações, transações enganosas e ou ilícitas, a gente vai começar pelo Velho Testamento, onde o Senhor deixou bem claro que é abominação. E isso se encontra em Deuteronômio capítulo 25, versículo de 13 ao 16, que nós vamos ler aqui agora. Pesos e medidas justas. Bom, independente da sua Bíblia, o texto ele vai sempre ser igual no seu sentido, apenas qualquer palavra em linguagem diferente, como a Bíblia da linguagem de hoje. A minha é a linguagem antiga, João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel ao texto original. E vamos ao texto. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra que se te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Ainda no Velho Testamento, nós vamos ler um texto que está em Provérbios, capítulo 11, e o versículo 1, que diz assim: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, nós vemos que Deus, ele estabeleceu que todas as negociações antes da nova aliança, se forem praticadas com injustiça, o Senhor, ele manda que seja feita a justiça conforme o nível de pecado, que no caso aqui é a abominação. Isso prova que muitas coisas de negócios que nós vemos hoje em dia, que se tornou, como outras muitas coisas também, normal, banal. Então, para Deus, não é banal. Os tempos podem mudar, podem transformar a palavra de Deus em coisa obsoleta, podem praticar iniquidade ao ponto de colocar como banal, mas nós vemos que no Apocalipse o pagamento para todos os pecados, independente qual seja, para Deus, eles vão ter o seu castigo, sim, eterno, no final. E o que diz o Novo Testamento sobre esta abominação? Então, vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 6, que vai nos dizer assim: Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas,
como também antes vulo dissemos e testificamos. Vemos então que no Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses nos diz que o Senhor, ele se vingará daqueles que praticam essas coisas. E aqui ele está falando num contexto cristão. E no contexto cristão, entre os irmãos, aquele que praticar essa abominação não escapará, porque Deus será o vingador daquele que foi injustiçado. Nós vemos que nós, mesmo sendo cristãos, temos a tentação de praticar abominações contra o Senhor. E nós vemos que hoje o mundo, como é capitalista, e como tudo hoje se respira dinheiro, então muitos negócios acabam sendo injustos, acabam sendo pesos enganosos, ilícitos. O Senhor, ele deixa bem claro entre o meio cristão: se você pecar com esta abominação, o Senhor será o teu vingador, sim. Ele vai se vingar daquilo que você tem feito com o seu irmão. Falando sobre o homem perverso, nós lemos em Provérbios, capítulo 3 e versículo 32, que é abominação aos olhos do Senhor. E Salomão, na sua sabedoria, escreveu o seguinte: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Nós vemos que um coração mau, um coração perverso, que maquina perversidade contra o seu irmão, contra o seu próximo, é uma abominação aos olhos do Senhor. E o que diz no Novo Testamento sobre o homem perverso? Vamos ver. Eu escolhi a passagem de Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 12, porque Hebreus ele vai falar sobre a perversidade do povo de Israel quando saíram do Egito. E diz o seguinte: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel ou perverso, para se apartar do Deus vivo. Então veja que o Senhor fez cair no deserto todos aqueles que tinham um coração mau, um coração perverso diante do Senhor. E ele vos adverte agora em Hebreus que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, que é um coração perverso. Então, fica a advertência: se você tiver coração perverso, se você tiver um coração mau, você não vai entrar no descanso do Senhor. E a ira do Senhor vai te acompanhar, mesmo agora no tempo da graça. Então, começando pela fraude, nós vamos ver no Salmo 5 e o versículo 6, que diz o seguinte: destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu quero falar o que o Senhor, ele fala sobre a fraude também em outro versículo lá no Novo Testamento. E se encontra em Tiago, capítulo 5, e o versículo 4, que vai dizer o seguinte: eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós
foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, todo aquele que frauda o seu irmão, o clamor dos que foram enganados chega até os ouvidos do Senhor. E como a gente já viu antes, não vai ficar impune. O Senhor, ele vai tratar com todos aqueles que fazem fraudes, que enganam, que fazem transações enganosas e fraudulentas. Sim, mesmo no Novo Testamento terá o pagamento ainda em vida sobre isso. Sobre o homem sanguinário, nós vamos ler em Êxodo, capítulo 21, e o versículo 12, que diz assim: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Isso quer dizer que é uma abominação aos olhos do Senhor. Então, aquele que intenta contra a vida, ele vai pagar com a própria vida. É abominação aos olhos do Senhor no Antigo Testamento. E como é que o Senhor trata, então, essa situação no Novo Testamento, na nova aliança com Deus? Vamos ver, então, em 1 João, capítulo 3, e o versículo 15, que vai dizer assim: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Vemos que no Novo Testamento, na nova aliança, o homicídio agora não se dá apenas de alguém intentar contra a vida do outro e o matar, mas agora apenas odiar o seu irmão é um ato de homicídio. Nós sabemos, como diz no Apocalipse, que os homicidas, eles não entrarão no reino de Deus. Agora nós vamos falar sobre oferta defeituosa ou fruto de pecado. O que a Bíblia diz sobre isso? O que era falado no Velho Testamento e agora na graça redentora do nosso Senhor Jesus, o que é que nós podemos analisar sobre esse contexto? E eu quero já ler aqui em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 1, que vai nos dizer assim: não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Então, nós vemos que o sacrifício de algum animal defeituoso era abominação aos olhos do Senhor. Também aqui em Deuteronômio, capítulo 23, e o versículo 18, vai nos dizer o seguinte: não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita, à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. O Senhor, ele não aceitava o sacrifício, o salário de alguém que praticava, nesse caso de prostituição, e os sodomitas. Eles não poderiam dar a sua oferta ao Senhor, porque aquilo que eles praticavam era abominação aos olhos do Senhor. Nós sabemos que agora, da graça salvadora do Senhor, não existe mais o sacrifício. Eu quero ler outro versículo que se encontra em Jeremias 48:10, para que a gente possa então adentrar aquilo que nós estamos vivendo no contexto da graça do Senhor. E vai nos dizer assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ainda tem um versículo em Provérbios que eu gostaria de ler também com vocês, que está em capítulo 15 e o versículo 8, que diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, Deus, ele começa agora a entrar no contexto que vai chegar até a graça, que é: eu não quero sacrifícios, eu quero que vocês andem em retidão diante de mim, porque o fruto do pecado o Senhor não aceita. Ele quer agora outra coisa.
Ele quer o nosso sacrifício vivo. E nós vamos ler o que o Senhor requer de nós no lugar dessas coisas. Em Lucas, nós vemos um exemplo de duas pessoas que entraram no templo para orar ao Senhor. E Jesus, ele relata essa história do fariseu e do publicano, que eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou ler apenas 2 versículos que se encontram em Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. E diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E nós sabemos que nesta passagem o Senhor diz que aquele que saiu justificado foi aquele que se humilhou, que foi o publicano, que disse de si próprio que não era digno, dizendo consigo mesmo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E nem queria levantar os olhos ao céu, quer dizer, ele se humilhou. E o Senhor recebeu a oração do publicano. Por quê? Porque o publicano, ele estava se humilhando, reconhecendo que ele era pecador. Porém, o fariseu, ele estava se exaltando e ele era uma pessoa pecadora, uma pessoa orgulhosa, soberba, que também é um pecado abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor não aceita o sacrifício do fariseu ali, porque era uma oferta defeituosa da sua vida com Deus. E eu quero ver também com vocês em Romanos o que Paulo fala que Deus quer da igreja hoje na graça do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje, nos nossos dias, aquilo que Deus quer de mim, de você, não é um sacrifício de um animal. Ele não quer que a gente leve o nosso salário e dê o nosso dinheiro todo para a igreja, como aquele fariseu que disse que estava jejuando, estava dando o seu dízimo, porém a sua vida era de soberba, de orgulho, a sua vida era errada. Ele fala dos fariseus naquele tempo, que os seus discípulos tivessem cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles foram colocados contra a parede e o Senhor acabou falando que eles eram sepulcros caiados, que por fora estavam belos, estavam cheios de ornamentos, porém por dentro eles eram cheios de podridão e imundícia. Então, aquilo que o Senhor, ele requer da igreja dele é que ela esteja limpa por dentro, é que ela esteja santificada por dentro. Isso sim é um culto racional, é a sua oferta ao Senhor, como cheiro agradável ao Senhor. É o seu sacrifício vivo, que é a sua própria vida. Não uma oferta de pecado, porque muitos que estão vivendo em pecado, que é diferente de você pecar e se arrepender. Aquele que vive no pecado é como, por exemplo, uma pessoa que ela está adulterando. Então, ela tem um relacionamento extraconjugal, ela está com esse relacionamento e com a maior cara de pau, ela está ministrando na igreja, ela está perante o Senhor, fazendo voto, fazendo oração, fazendo campanha, e ela está levando a sua vida cristã, entre aspas, adiante, mesmo estando com um relacionamento extraconjugal e achando que as orações delas estão sendo ouvidas, quando não está sendo ouvido as orações. O Senhor não vai ouvir mais a oração, como eu falei em Provérbios, que apenas as orações dos retos é o seu contentamento, e o sacrifício dos ímpios é abominável. Então esse sacrifício
que esta pessoa que está pecando, está fazendo, é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor, ele não recebe essa oferta defeituosa. Isso é uma oferta defeituosa quando você não se arrepende do seu pecado, quando você vive transgredindo, achando que o Senhor, ele está recebendo, não, eu estou em pecado, mas Deus está me guardando, Deus está cuidando de mim, Deus está me dando aquilo que eu necessito, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou ministrando na igreja, eu sou uma pessoa que ajudo, eu sou uma pessoa que estou prestativa na igreja. Isso aí que eu estou fazendo é só um pecado que eu estou guardando em segredo. Esse pecado que você pratica e que você está guardando em segredo só para você, Deus está vendo e Deus não aceita nada de você enquanto você não se arrepender. Tudo que você está fazendo para Deus é inútil, é em vão, porque o Senhor quer o arrependimento. Ele quer que você se apresente como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. E o nosso culto racional não é apenas quando a gente está na igreja, lá em comunhão com os irmãos, reunidos em oração. O nosso culto ele tem que ser 24 horas no dia, que é a nossa vida diária com Deus. Todas as horas do dia nós queremos que Deus esteja conosco, sim ou não? Deus também quer que a gente esteja em santidade todos os momentos do nosso dia. Não é apenas dar o culto quando você chega numa congregação, numa reunião com os irmãos. Você tem que dar o seu culto todos os minutos do dia, todos os segundos do seu dia. E como é que eu faço isso? É para eu estar em constante pensamento com Deus? Não. É você abster-se do mal todos os momentos do seu dia. É você ter momento de relacionamento com Deus diário. É você saber que você está constantemente, continuamente na presença daquele que te observa, não só quando você está em aflição, em tribulação e perturbação, porque nesse momento que você está passando por prova, você quer que Deus esteja te olhando a cada minuto do dia, cada segundo do dia, mas quando você está em pecado, você se esquece que Deus também está te vendo todos os minutos do dia, não é? Então, que a gente pare de ser cara de pau e comece agora a praticar a palavra do Senhor, porque aquilo que é abominável aos seus olhos continua sendo abominável. Tudo bem que no Velho Testamento o pagamento para estes pecados era diferente do Novo Testamento, mas agora o Senhor ele vai tratar diretamente com cada uma pessoa e alguns pecados o Senhor até acrescentou mais peso, como por exemplo aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. Então tome consciência dos seus erros, da sua vida com o Senhor e coloque-se diariamente no altar do Senhor, que é isso que Ele requer verdadeiramente dos seus filhos, daqueles que dizem ser seus filhos, daqueles que são fiéis ao Senhor. Eles têm que estar diante de Deus íntegros, retos, como Jó foi. Essa foi a palavra que eu trouxe hoje sobre os pecados abomináveis. Ainda terá mais 2 vídeos falando sobre mais pecados abomináveis, aquilo que diz no Velho Testamento, aquilo que também vem dizer no Novo Testamento, como eu tenho trazido para vocês. Agradeço demais a companhia de vocês. Se vocês têm gostado desses vídeos, se você tem gostado desse canal, então ajude esse canal dando um like, se inscrevendo nele, compartilhando com outras pessoas para que ele possa chegar a outras pessoas que também têm o interesse de assistir, de aprender essas coisas que eu tenho passado para vocês através da palavra de Deus. Tem sido edificação até para minha própria vida. Não vai embora antes de ver mais outro vídeo ou se inscrever no canal. Fica por aqui e ativa o sininho para você receber também todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo, você já receber e vir-se embora. Que Deus te abençoe ricamente, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.